O que precisa para o Santos se tornar SAF ou receber algum investimento? Vamos falar sobre isso nesse vídeo, porque, como você já deve estar sabendo, o Santos está há alguns meses, de acordo com o Globoesporte.com, negociando com o fundo do Catar, que inclusive administra o PSG. Então vamos falar o que é necessário de acordo com o Estatuto do Santos, porque não depende exclusivamente da vontade do presidente do Santos, de, legal, vamos então receber investimentos desse fundo do Catar. Não é do dia para a noite, alguns trâmites precisam ser respeitados e vamos então explicar aqui para vocês nesse vídeo. Peço para você deixar o seu like e se inscrever no canal para você também sempre receber outros conteúdos que a gente posta aqui diariamente sobre Santos, tá certo? Bom, vamos então à matéria do Globo Esporte que fala o seguinte no título: Santos pode acertar com o fundo? Entenda o que diz o Estatuto do Clube sobre sociedades e SAF. O Santos negocia com a Qatar Sports Investments, a QSI, o fundo de investimento dono do PSG da França, uma parceria para receber investimentos em seu departamento de futebol. Mas o que diz o Estatuto Social do clube recém-reformado sobre sociedades com terceiros? O GE explica. O novo Estatuto do Santos foi aprovado pelos sócios em novembro do ano passado, depois de passar pelo Conselho Deliberativo. O documento já prevê todos os trâmites necessários para que o peixe se torne uma SAF, mas também fala em outros tipos de sociedades. O possível acordo do Santos com a QSI ainda é discutido e precisa da definição de diversos detalhes, mas o Estatuto Social do clube é claro sobre as opções possíveis para que se firme parcerias por investimentos. Então, vamos começar a entender isso. A seção 5 do documento fala sobre prazo de duração, dissolução e participações societárias. O parágrafo 3º diz que o Santos pode, com a aprovação do Conselho Deliberativo. Então vamos lá. Constituir sociedade de qualquer tipo ou deter participação societária em sociedade que tenha como objeto a prática esportiva e profissional e que seja classificada como entidade de prática desportiva participante de competições profissionais, nos 10 termos definidos na lei, e suas alterações, inclusive a lei, e transferir a ela os bens móveis e direitos relativos à modalidade profissional presente no objeto social da mencionada sociedade, que sejam necessários para o seu desenvolvimento, observando-se a legislação aplicável, executando-se o previsto na lei, e que deverá obedecer ao descrito nos parágrafos 5º ao 8º deste artigo. Continuando, o parágrafo 4º diz em seguida que, em caso de uma sociedade sem que o Santos vire SAF, o clube deverá manter, no mínimo, 51% das ações, ou cotas em que se divide o capital social, votante e total da sociedade, para que os 49% sejam transferidos para o parceiro. É preciso que o Conselho Deliberativo aprove. Esse é o modelo desejado pelo presidente Andrés Rueda. Firmar uma sociedade com a QSI, mas manter no Conselho Deliberativo e entre os sócios o controle do Santos, para que o fundo do investimento do Catar participe apenas de assuntos relacionados ao futebol. Só cortando aqui a matéria, porque eu quero mostrar uma outra matéria também do GE, que fala sobre como isso funciona lá em Portugal, porque a QSI também, né, comprou parte do Braga, então só para a gente entender como que funciona lá em Portugal, que poderia ser, né, uma forma utilizada aqui no Santos. Deixa eu só arrumar aqui, agora sim. O primeiro passo dado para aumentar o poder da QSI no futebol e o tamanho de sua marca foi investir no Braga de Portugal, comandado pelo bilionário Nasser Al-Khelaifi. O fundo adquiriu 21,67% das ações do clube europeu por 90 milhões de euros. Vale ressaltar, tá, gente, que a gente também não tem ainda, não veio a público a informação de quanto seria o montante que esse fundo do Catar gostaria, né, de aportar ao Santos. Então, só para deixar isso claro. O negócio mostrou uma nova tendência de investimento da QSI. O fundo é dono do PSG e tem controle sobre toda a gestão do clube, tá? Isso lá no PSG.
No caso do Braga é diferente. A Qatar Sports Investments é dona de uma parte minoritária das ações e apenas investe no clube. Então não toma partido em algumas decisões do clube, né? Eles colocam um dinheiro, obviamente que você tem que prestar conta, falar para que você está utilizando, né, o dinheiro que está sendo investido, mas é aquilo, né? O clube meio que de uma certa forma anda com as próprias pernas. Continuando, o objetivo da QSI então passou a ser contribuir com a marca do Braga. Assim, o valor do seu percentual de ações aumentaria. Em entrevista logo depois do acordo com os portugueses, o Nasser explicou o negócio. O Braga é uma instituição portuguesa exemplar, com uma história orgulhosa, enorme ambição e reputação por excelência dentro e fora de campo. Como investidor e parceira, estamos ansiosos para inovar, crescer e desenvolver o clube nos times masculino e feminino, no lado comercial e de marca, e em todas as comunidades e negócios que ele apoia, com o Braga seguindo o seu caminho ambicioso, né? Então isso foi o que o dono do PSG disse logo depois, né, que eles firmaram essa parceria. Então isso é importante salientar. Lá no Braga funciona assim. Eles compraram, né, cerca aí de 21% do clube por um valor, 90 milhões de euros. Não necessariamente, tá, que o clube também só vai colocar 90 milhões de euros. Pode ser que seja investido mais, né? Daí vai do modelo de negócio que foi negociado, tá? Voltando aqui para a questão de possibilidade de vir a SAF, coisa e tal. E a SAF? No Estatuto Social do Clube há também menção à Sociedade Anônima do Futebol. No parágrafo 5º, o documento abre possibilidade de o Santos se tornar uma entidade do tipo, de acordo com a lei, e vender mais de 49% de suas ações. Então, é bom frisar que tanto como um SAF ou um outro tipo de sociedade, um outro tipo de parceria com algum investidor, sempre com a possibilidade do interessado ficar com 49%, tá? Isso é importante. Para isso, a transferência de bens precisaria ser aprovada pelo Comitê de Gestão, depois ir para o Conselho Deliberativo e passar uma última etapa para uma Assembleia Geral para que os sócios aprovassem. Igual aconteceu com a Arena, né, gente? Teve a anuência de todos os órgãos fiscalizadores do clube, né? A gente pode colocar assim. Então, teve a anuência do CG, do Conselho Deliberativo, né? E, no fim, os sócios aprovaram. Vocês gostariam de uma nova arena? Aí a maioria votou sim. Vocês gostariam de uma mudança no estatuto? A maioria votou sim. Então, assim que funcionam as coisas no clube, tá certo? Continuando, isso aqui é super importante, tá, gente? Esse trecho aqui é super importante pra gente entender o seguinte: não é do dia pra noite, tá? E também não depende só da vontade do atual presidente do Santos. Isso é muito importante a gente deixar claro, porque pode ser que saia uma notícia de que o presidente do Santos acertou os termos lá do fundo do Qatar e uhul. Mas vai ter que passar pelo Conselho Deliberativo, Conselho Fiscal também vai ser solicitado, os sócios, né? E não é do dia para a noite. A gente vai ler sobre isso agora. Fala o seguinte no novo estatuto: concedida a autorização pelo Conselho Deliberativo, o Comitê de Gestão e o Conselho Fiscal deverão elaborar no prazo de até 6 meses, com assessoria de terceiros especialistas no assunto, um estudo de viabilidade da transformação do Santos em sociedade empresária, que contemple o tipo societário proposto ou da alteração na participação do Santos na SAF. Concluído o estudo, o Comitê de Gestão deverá encaminhar o estudo completo para a mesa do Conselho Deliberativo, que no prazo máximo de 30 dias deverá convocar reunião específica para o Conselho Deliberativo deliberar sobre o mérito, recomendando ou não a transformação. Essa reunião deverá ter o quórum de instalação em primeira convocação de 50% dos conselheiros, em segunda convocação com qualquer número de conselheiros. O quórum de aprovação será de 2/3 dos conselheiros presentes. As conversas entre Santos e QSI têm evoluído, mas ainda não estão perto de um desfecho. O Peixe vê a possibilidade de receber um grande investimento com otimismo. Então, essas são as exigências, né, os trâmites, enfim,
do Estatuto do Santos, né? E, Nájila, mas por que tem tanta amarra, né? Tanta dificuldade, coisa e tal? Exatamente para que não seja uma barca furada. Eu sei que, às vezes, uma notícia como essa, né, de um investidor, ou até mesmo da Arena, né, como já foi colocado em votação, que os sócios participaram, brilha os olhos do torcedor do Santos, né? Até mesmo por conta da situação que a gente se encontra. Nos últimos anos, um Santos brigando na parte de baixo da tabela que não condiz com a nossa história vitoriosa, de ser protagonista, né, de forma positiva. Então, tudo precisa ser muito bem estudado, né? É o futuro do Santos. O Santos não está decidindo se vai comprar maçã ou pera na feira, né? É o futuro do Santos, é um investidor que pode ter um impacto positivo ou até mesmo negativo no clube. E aí, se a gente, né, acaba decidindo as coisas em uma hora de conversa, pode ser uma furada, como também pode ser uma coisa positiva. Então, tudo tem que ser muito bem estudado, avaliado, tanto pelo Conselho Fiscal, Conselho Deliberativo, Comitê de Gestão, pelos sócios, ter o máximo de transparência, né, caso nessas primeiras conversas chegue num acordo, o máximo de transparência, para que as pessoas que vão fiscalizar isso tenham em mãos, né, conteúdo para definir. É uma boa para o Santos? Não é uma boa para o Santos? A contrapartida que esse fundo está querendo pode ser lesiva para o clube? Não vai ser lesiva? É justa? Então tudo isso, né, precisa ser muito bem estudado para não dar problema, né? Para a gente não chorar sobre o leite derramado, né? Igual a Arena, como eu falo. Às vezes tem muita gente que fala, pô, mas a Arena tá demorando, mas, né? São trâmites, são burocracias que às vezes são necessárias para que a gente não quebre a cara, tá certo? Mas é sobre isso. O vídeo, né, deixando claro aí o que precisa para que vire SAF ou de uma certa forma receba um outro investimento, e vou deixar aqui nos cards, aqui aparecendo na tela, outros vídeos sobre esse assunto, caso você queira, né, se aprofundar mais sobre o tema, tá certo? Mais uma vez, te convido para se inscrever no canal, deixe o seu like e a gente se vê no próximo vídeo, tá certo? Um grande abraço para você.